Este é o programa do projeto Promemória do Tribunal Regional do Trabalho da Nona Região, hoje ouvindo o depoimento do Dr. José Lúcio Glompe, advogado trabalhista há mais de 40 anos, ex-presidente da Ordem dos Advogados, Seção Paraná, ex-presidente do Instituto dos Advogados do Paraná, uma pessoa com uma longa história junto à Justiça Trabalhista e uma longa história de vida que merece ser ouvida, merece ser vista, assim como ele vai nos contar. Doutor Lúcio, muito obrigado por ter aceitado esse depoimento. Em nome da presidente desembargadora Ana Carolina Zaina, lhe agradeço profundamente a atenção. Gostaria de começar, como normalmente nós temos começado as nossas entrevistas, fazendo uma retrospectiva rápida da sua vida, de Porto União para Curitiba. Depois de volta a Porto União, depois Curitiba definitivamente. Mas nos conte esse início da sua vida nas duas cidades gêmeas do Rio Iguaçu. Olha, Hernani, fico muito agradecido e honrado de ser ouvido aqui nessa oportunidade. Uma deferência do Tribunal da Nona Região, da doutora Ana Carolina Zaina, que é a nossa presidente. E, de fato, eu posso dizer a você, e você me conhece um pouco, eu diria até que você me conhece bem, e sabe que eu sou uma pessoa que eu tenho muitas histórias para contar, tenho uma vida rica em histórias, e uma vida bem vivida até os dias de hoje. Começada lá em União da Vitória, Porto União, para nós uma cidade só, Porto União, União da Vitória, gêmeas do Iguaçu, onde nasci em Porto União, Santa Catarina. Meu pai era uma pessoa que morava em União da Vitória, mas era daqueles assim que dizia, não, você nasceu, a parteira era em Porto União, você vai ser registrado em Porto União. Então eu sou catarinense e eu tenho realmente muito orgulho de ser. Mas a capital de Porto União acaba sendo Curitiba e não Florianópolis, por uma razão que Curitiba fica muito mais próxima. As vias de acesso sempre foram melhores para Curitiba do que para Florianópolis, que fica a mais de 400 quilômetros de distância. A minha vida foi lá uma infância feliz, uma infância agradável, uma cidade extremamente agradável, bonita, margeada pelo Rio Iguaçu, e até a minha adolescência, uma adolescência muito rica em atividades escolares, atividade esportiva, depois me proporcionando um estudo muito digno lá em União da Vitória, no Colégio Estadual Túlio de França, de onde vim a Curitiba fazer o vestibular para a Universidade Federal do Paraná, e sem a realização de nenhum outro curso específico, a não ser um mês de cursinho no curso Camões. Eu me recordo que através do professor Sanches ele proporcionou essa oportunidade, e prestei o vestibular na Universidade Federal do Paraná. Tive a fortuna de ser realmente um dos aprovados na turma que iniciou os estudos em 1972. Nunca perdi as minhas raízes com a cidade de Porto União, com a cidade de União da Vitória. Me orgulho daquelas cidades. Já tive a oportunidade assim, de difundir muito o local onde nasci. Todos nós lembramos com muito carinho da terra onde nascemos. E o senhor é cidadão honorário da União da Vitória, né? Pois é, uma situação muito curiosa, porque normalmente ninguém de Porto União recebe o título de cidadão honorário da União da Vitória, porque consideramos uma cidade só. Mas quando fui presidente da nossa instituição maior, a Ordem dos Advogados do Brasil, seccional do Paraná, os meus colegas da União da Vitória entenderam por bem fazer uma campanha e me proporcionar esse título. Porque eu começava meus discursos até falando do hino lá das nossas cidades e declamando o hino das nossas cidades, que eu já até utilizei em várias circunstâncias pelo Brasil afora. Você poderia recitar um pedaço do hino. O hino é muito bonito, é um hino que foi composto na casa do pai de um amigo meu, o seu Eurico Capriglione. O Eurico Capriglione foi um músico brilhante, tocou aqui em Curitiba, no Cassino Aú. Ele tocava pistão.
com mais um pianista também, um excelente pianista chamado Felício Dumite, e um dentista da cidade, lá de Portunhol, que é o Dr. Ivonish Fulani, que cantava, e cantava muito bem, cantava nos casamentos, nas igrejas e tudo, e era uma pessoa muito, com muitos predicados na área da música, além da odontologia. Então, meu amigo Gelson Capriglione, um amigo de infância, o amigo mais antigo que eu tenho, nós somos amigos desde os 4 anos de idade, hoje vou completar 72 anos esse ano. Então, lá na casa dele, nos reuníamos e víamos essa composição do hino de Porto União, que é mais ou menos assim, é o que me recorda, assim, tanta gente canta a sua terra amada. Não há o que suplanta em tarde ensolarada esse recanto lindo do meu Brasil querido. Assim eu cantarei os versos que vivi junto de ti, cidade amiga, Porto União, cidade amiga. Ao longo desse teu rio imenso, desse teu povo tão sincero, quanta lembrança, quanta emoção, quantas coisas vivemos juntos, Porto União. E é mais ou menos assim a letra desse hino, que eu já usei em Porto Alegre uma vez numa regata, no Rio Guaíba, para fazer uma saudação ao povo gaúcho com a lida licença dos autores do hino, chamado a fazer uma saudação de improviso na beira do Rio Guaíba, no Clube de Veleiros de Porto Alegre. Eu fiz a saudação usando o hino de Porto União, só troquei a cidade de Porto União por Porto Alegre e o Rio Iguaçu por Guaíba. E deu muito certo. Né? Então mostra quanto é a afeição que a gente tem por aquela terra querida. O senhor morou em Curitiba antes do vestibular, durante a sua adolescência. É verdade. Eu estive também, meu pai era um mecânico da refrigeração, ele montava câmaras frias em frigorífico e veio a Curitiba trabalhar para a montagem de um frigorífico. E nós estamos num período de 1960 a 64, meados de 64, nós moramos aqui e depois voltamos, a família voltou a Porto União. Depois, em 71, o senhor veio fazer o vestibular. Exato. Doutor Lúcio, o senhor optou pelo direito do trabalho. Onde é que essa chama se acendeu? Bom, a primeira chama pelo direito. Eu diria que foi quando nós morávamos num apartamento que era em frente ao fórum da cidade de União da Vitória. E vez ou outra tinha um júri e eu sempre conseguia, escapava e no meio das pessoas ficava assistindo. Aquilo me encantava, achava bacana, o júri, uma coisa que me encantou e que eu disse, poxa, quando eu puder, acho que eu vou fazer o curso de Direito. Minha mãe queria que eu fizesse o curso de Medicina. Ela sempre, não, você tem que fazer curso de Medicina, mas eu fui vendo que a minha vocação não era essa, era para o curso de Direito. Tanto que, quando eu vim aqui para fazer a inscrição do vestibular, para o vestibular, eu me recordo que ela ainda bateu assim na janela do ônibus, vindo do ônibus daquela época, a estrada, nem havia asfalto entre União da Vitória e São Mateus ali, mas ela bateu na janela e disse, olha, abre um pouquinho. E ela disse, você pense bem até chegar em Curitiba se você não se inscreve para o curso de Medicina. Eu me inscrevi. Ela insistiu. Insistiu até o último minuto. Eu fiz Direito e durante a faculdade senti um grande problema. Já no primeiro ano, a faculdade era pela parte da manhã, na Federal, e eu necessitava trabalhar, não conseguia um emprego. O meu expediente foi muito difícil. Percorri todos os lugares que eu pude percorrer, não conhecia ninguém aqui em Curitiba, me sentia como aquela música, né? Eu sou um rapaz latino-americano, vindo do interior, sem parentes importantes, né? Eu pude ver tomei conhecimento que haveria um concurso para a Universidade Federal do Paraná como agentes administrativos. E era para um meio expediente, justamente. Me inscrevi e logrei a aprovação. Eu recordo que eram mais de 600 candidatos para 4 vagas. Então eu tive essa sorte de ser aprovado. Eu estava com os conhecimentos bastante apurados naquela época, de vestibular, logo depois. E nesse momento eu também me deparei com uma situação que poderia ter sido indicado para trabalhar na Universidade Federal do Paraná, num lugar distante da Faculdade de Direito. Eu pude, então,
tive a sorte de encontrar o professor Luiz Alberto Machado, que é um professor de direito penal. Então ele era assessor do reitor da Universidade Federal do Paraná, do professor Teodócio Aterino. E aí o professor Luiz Alberto Machado, eu fui a ele e disse: olha, professor, eu estudo na faculdade aqui, ainda não tive direito penal, mas eu sei que o senhor é professor na faculdade e precisaria muito da sua compreensão para, quem sabe, me lotar num local próximo aqui da universidade, da Faculdade de Direito. Sob pena de eu não poder frequentar também as aulas, pelo menos teria um prejuízo. O professor Luiz Alberto Machado foi uma pessoa de uma sensibilidade muito grande para comigo. Ele levou esse pleito ao reitor da universidade e, passados alguns dias, eu fui chamado para assumir um cargo de agente administrativo no próprio prédio da reitoria, ali na Rua 15, então um local próximo aí à Faculdade de Direito. Mas a surpresa maior é o seguinte: era uma seção que tinha sido recém-criada, a seção de pessoal trabalhista. Não havia nenhum servidor para aquela seção. Eu fui o primeiro servidor e o primeiro chefe da seção. Eu iniciei sendo o chefe de mim mesmo, bem verdade, mas acabei tendo essa sorte e ali fui obrigado a estudar Direito do Trabalho já muito tempo antes de ter essa disciplina no curso de Direito. Que na época era dada no terceiro ano. Era no terceiro ano. Eu estava ali já, então, quando eu assumi, estava começando o segundo ano da faculdade. Estudei em muitos livros, estudei o livro do Délio Maranhão, Secada Ziana, do Arnaldo Susequini. Li todo o livro, lia, relia, para poder dar alguma informação, entender o assunto. Foi quando chegamos ao terceiro ano da faculdade e a disciplina era ministrada pelo professor João Regis Fassbender Teixeira. E o professor João Regis observou claramente que, quando ele fazia alguma pergunta na sala, eu era o primeiro que respondia. Quando havia alguma dúvida, eu era o primeiro que levantava. Terminou um certo período, o professor Regis disse: olha, você tem conhecimento já do direito de trabalho, já veja, conversamos. E se quiser passar ao meu escritório para conversar, pensar em fazer um estágio, eu fui. E tive muitas dificuldades, porque esse estágio seria um estágio que era mais ou menos no mesmo horário, porque eu fazia lá na universidade também aquela função lá que eu tinha, que eu me sustentava aqui em Curitiba, pagando os custos da minha estadia, minha alimentação. Tá. Passado um tempo, nós conseguimos, de uma maneira assim bastante razoável, fazer pequenos horários de estágio no escritório, onde eu fui aprendendo um pouco mais de direito de trabalho e aplicava até naquela atividade que eu estava exercendo na universidade. Então havia essa tolerância, e que foi bom para mim, foi bom para a universidade e também para o professor João Regis. Chegamos ao final do curso de Direito, eu praticamente com a minha vida toda voltada já para o direito do trabalho. Mas, naturalmente, fui sendo inclinado para esse lado, né, dessa atividade, desse ramo do direito, e o professor João Regis, eu me recordo bem nessa ocasião, ele disse: olha, agora você tem que decidir se você quer trabalhar com direito, com advocacia, ou você vai continuar sendo lá funcionário da universidade. Se você quiser vir aqui, tem um lugar para você aqui no escritório. Só que não posso te garantir nenhuma remuneração. Eu, nessa altura, havia feito, Hernani, uma reserva. E isso foi em 1976, pouco antes da formatura, e quando eu decidi, então, deixar meu emprego na Universidade Federal do Paraná e aceitei a proposta do escritório do professor João Regis, e, a partir dali, me dediquei de corpo e alma ao direito do trabalho, iniciando desta maneira. Então foi uma situação da qual eu jamais me arrependi, e eu até tenho só a agradecer àquele grande professor. Com a sua entrada no escritório do professor Regis, o senhor passou a ter também um contato com um universo que provavelmente, como estagiário, o senhor ainda não tinha tido, que era eventualmente uma audiência ou outra, né? Mas o fato de já portar a sua carteira de
de advogado passou a lhe abrir portas. E o senhor foi aí instado a participar de alguns eventos que o professor João Regis não poderia estar presente, e especialmente lembro daquele episódio de Foz do Iguaçu. O senhor poderia falar com relação àqueles ex-funcionários do consórcio Unicom? Bom, eu diria que a minha experiência no escritório do professor João Regis foi muito rica. Eu trabalhei 10 anos naquele escritório e também ele proporcionava que nós tivéssemos empregos fora do escritório, atendendo sindicatos, atendendo associações, para que nós tivéssemos uma complementação da nossa remuneração. Ele sempre foi incentivador disso. Então eu trabalhava nos sindicatos oficiais marceneiros, na Federação dos Trabalhadores da Indústria da Construção e do Mobiliário, que tinha uma subsede lá em Foz do Iguaçu. E isso, então, aconteceu com o passar do tempo, eu ter ali realmente uma posição bastante firme nessa federação, e através dessa federação é que eu acabei atendendo esses casos que apareceram lá em Foz do Iguaçu. Foi uma situação muito interessante. Eu fui a Foz do Iguaçu apenas com o objetivo de substituir um colega da própria cidade de Foz do Iguaçu que estava em férias, fazer uma audiência, um caso que era contra a Unicom, que era um consórcio formado por grandes empreiteiras que construiu a usina de Itaipu. Chego lá na audiência, eu também não me apercebi, era só uma questão assim de adicional de insalubridade. Eu não apercebi, né, de nada que tivesse algum confuso naquilo. Fui na audiência, me recordo que eu levei até nessa ocasião a minha filha Ângela, que era a filha mais velha, porque eu tinha um outro filho que estava muito pequenino ainda, e estava dando trabalho para a Sueli, ela cuidar de tudo. Eu disse, deixa que eu vou levar a Ângela comigo. E eu levei a Ângela, fomos juntos, lá na sala de audiência. Dr. Lauro Fabrício de Bello, depois foi o filho de um desembargador, depois foi desembargador aqui, era o presidente, porque não havia junta de conciliação e julgamento lá em União da Vitória, lá em Foz do Iguaçu, e a Justiça Comum fazia as vezes da Justiça do Trabalho. Chego na audiência, o que acontece? A empresa comparece e alega uma inépcia da petição inicial, dizendo, olha aqui, essa petição inicial aqui está inepta, ou está sendo relatado todos os fatos como se fosse um adicional de periculosidade e no fim pede adicional de insalubridade. Ou era vice-versa, era insalubridade depois periculosidade. Aí eu disse, puxa vida, eu olhei, realmente tinha essa situação. Eu disse, mas veja bem, é uma coisa que posso corrigir agora, se me permitir, fazer uma emenda. Não fui eu que elaborei a petição inicial, mas eu faço isso, eu vim em Curitiba só para fazer essa audiência aqui. Podíamos resolver isso, ou me dar um prazo, faço uma emenda. O juiz até concordou, desde que a parte contrária concordasse. A parte contrária não concordou. Disse que não concordava com isso e tal. Diante disso, o processo foi arquivado. Eu disse, olha, veja bem, eu estou aqui, eu vou conversar com esse senhor que está aqui e vou fazer algumas perguntas a mais para ele, não só adicional, se tem mais alguma coisa relativamente ao trabalho dele. E, de fato, saí da audiência e disse, onde é que você mora? Ele disse, não, eu moro em tal lugar. Eu disse, então vamos pegar um táxi, vamos na sua casa. Tem os documentos lá, todos têm, então quero ver. Eu estava determinado, fiquei chateado que foi arquivada aquela ação. Fomos à casa desse senhor, ele mostrou os documentos e eu observei que ele tinha muitas horas extras, muitas, e de repente, num determinado mês, essas horas cessaram e não houve mais pagamento. E havia então a súmula 76 do Tribunal Superior do Trabalho que previa que as pessoas que tinham um número de horas extras prestadas habitualmente ao longo do tempo, quando tivesse a supressão, não poderiam ter a supressão dos valores. Eu disse, olha, você tem aqui um direito. Vamos fazer mais alguma... Apareça amanhã na federação lá que eu vou fazer uma procuração para você, vou fazer outra reclamação. E já reclamei isso aí e mais algumas coisas que ele me relatou. Eu disse, olha, se algum colega teu tiver essa situação, igual a tua aqui, ele disse, todo mundo tem. Eu disse, bom, se eles tiverem, diga que eles têm um dinheirinho aí para receber. Bom, e vim embora para Curitiba, dei entrada na petição, voltei a Curitiba. Passados uns dias, o presidente da federação me chamou e me disse, olha, o que você falou lá em Foz do Iguaçu? Porque estão quase querendo quebrar toda a sede lá, tem
filas formando na quadra inteira para receber um dinheirinho. E, na verdade, o que aconteceu é que daí eu me toquei. Eu peguei, eu estava, pela manhã liguei para minha casa e disse, olha, eu estou indo para o aeroporto, vou para Foz do Iguaçu, pegar o primeiro avião, peguei o avião da Varig para Foz, cheguei, desembarquei à tarde lá em Foz e vi aquela fila, vendedores de sorvete, pipoqueiro, todo mundo, uma confusão. Daí fui entrando, já que não queria me deixar entrar, achava que eu estava rompendo a fila. Eu disse, não, eu sou advogado, vim aqui para ver o que está acontecendo. Bom, final das contas, isso aí ocasionou uma ação com aproximadamente 13 mil pessoas naquela época, reclamando esses valores, né, da supressão das horas extraordinárias, que era absolutamente um direito deles. Há um fato curioso, que é o momento em que o senhor se viu obrigado a peticionar para 13 mil clientes e o senhor aí acertou a sua saída num determinado momento do escritório e dividia com a doutora Sueli as madrugadas para datilografar as iniciais. É exatamente o que aconteceu. No passar do tempo, me vi praticamente concentrado nessa ação que era da Federação da Construção Civil dos Trabalhadores. E, a partir desse momento, muitos desistiram. Depois houve uma pressão para desistência das ações. A prescrição era de 2 anos na época, muitas ações já estavam até prescritas quando nós ingressamos com a ação. Mas daí havia a necessidade, não havia computador na época, as petições eram todas datilografadas, assim, dado a dado, até as máquinas de datilografia, salvo a IBM, tinha um corretorzinho muito assim, incipiente para a época, né, muito precário, então nós não podíamos nem errar muito na qualificação, então precisava de ajuda, e a Sueli me ajudou muito, como também eu tive um sócio na época que ele também me auxiliou, teve participação nessa situação toda. Então nós acabamos aí tendo um trabalho gigantesco para promover essa ação, pedindo que todos fossem representados em audiência pela entidade de classe. Lá não havia sindicato, havia uma federação de trabalhadores. A CLT era clara, onde não há sindicato, que representa são as entidades superiores, no caso a federação. No entanto, o que nós assistimos foi uma resistência das reclamadas, no sentido de que não, eles deveriam vir todos à audiência. E esse assunto foi resolvido por um juiz de Guilherme Luiz Gomes, que foi também mais tarde presidente do nosso Tribunal de Justiça, uma pessoa que não era da área do direito do trabalho, mas que entendeu claramente que aquilo era razoável, era o direito, que eles fossem representados pela entidade de classe. Foi então que depois houve uma série de desenvolvimento de problemas da natureza processual por parte da empresa e defesa nossa, e nós acabamos, no final de todas as situações, determinando, o Tribunal Superior do Trabalho determinou que realmente a federação representava. A partir desse momento, então, a empresa se viu na contingência de propor uma composição que nós acabamos entendendo razoável e foi realizada naquela época. Perfeitamente. Houve um problema no tribunal aqui, né? Porque o TRT chegou a determinar o arquivamento da ação. E o senhor tomou a tribuna sem beca, mas fez uma defesa e acabou havendo uma modificação da decisão. O que aconteceu foi que a empresa ingressou com um mandado de segurança no sentido de dizer que a Federação dos Trabalhadores não representaria esses trabalhadores numa audiência. E o tribunal ficou dividido num determinado primeiro momento, e um dos juízes, então chamava-se juízes, não chamava essa denominação de desembargadores, juiz do tribunal, ele solicitou vista, o doutor Leonardo Abaixo. E volta para a sessão seguinte, eu fui lá na sessão seguinte, já tinha ocorrido a sustentação oral, então não havia, apenas seria resolvida esta situação.
A parte contrária contava com assistência jurídica de um ex-ministro do Tribunal Superior do Trabalho. E nós ali, humildes advogados, jovens advogados ali, defendendo aquela situação, e a imprensa, muito atenta a este caso também, que era um caso de grande repercussão naquela época. O que acontece? O Dr. Leonardo Abarge entendeu que também não havia representação. E o outro juiz entendeu que havia, então ficou empatado por 3 votos a 3, no caso, e o presidente desempatou, dizendo que não havia a representação. Nessa hora, o presidente, eu fiquei até, né, poxa, foi uma ducha de água fria naquele momento, mas o presidente disse, então, diante disso, determina-se o arquivamento do processo. Foi quando eu tive, como advogado, e acho que todo advogado tem esse dever, eu fui à tribuna rapidamente e disse, há um equívoco nessa decisão, porque os empregados não haviam sido intimados para audiência nenhuma até então. Eu disse, se não são, a entidade não representa os empregados, eles têm que ser, pelo menos, intimados para comparecer à audiência. E houve um problema na hora ali com o presidente, e falando alto, e eu falando alto também, e o senhor está sem beca, eu fui colocando uma beca que tinha ali naquele momento, fui colocando, porque daí também o doutor Pedro Tavares, que estava na sessão, disse, olha, o advogado tem razão, nós não podemos arquivar o processo, porque nós vamos arquivar um processo, tem que dar pelo menos a oportunidade que eles compareçam à audiência ou não. E aí se instalou uma discussão, e daí o tribunal mesmo, por maioria quase esmagadora, ele entendeu também no fim, por fim, que realmente não era o caso de arquivamento. Esse foi um incidente que eu digo sempre assim, o advogado, quando está na defesa dos interesses do cliente, você tem razão, ele tem que ter ousadia. Ele não pode ficar assim acomodado, quieto, aceitar passivamente. Dentro do que dispõe a lei, para uma questão de fato, um esclarecimento, ele não pode ter o temor nenhum de pedir a palavra e corrigir uma situação, como aconteceu nesse caso, era um caso de grande importância. Doutor Lúcio, há um outro caso interessantíssimo e talvez inédito na história da Justiça do Trabalho. Foi um cliente seu que resolveu se acorrentar dentro do tribunal e disse que não sairia da corrente se não houvesse uma decisão de um determinado juiz. Bom, eu diria que eu tenho uma coleção de casos. Poderia falar tantos e tantos casos, mas esse também é mais um episódio. Aconteceu, eu estava no meu escritório, recebi uma ligação do Dr. Fernando Eizoano, que era o presidente do tribunal à época, disse, doutor Globo, precisamos da sua ajuda aí. Há um cliente seu que está acorrentado lá no centro de execuções, que era o chamado CIEX, então, que ficava lá na rua Dr. Febre. Eu fulano tal, o nome dele é fulano e tal, eu me lembrei, era uma pessoa que tinha um processo em andamento há um bom tempo, havia uma questão de uma carta, de uma precatória, que era contra um órgão público, e que havia já sido depositados os valores, mas estava ocorrendo uma demora para a liberação do alvará. Esse cliente, já num desespero por tantas penúrias que ele havia passado e uma crise muito grande, ele foi lá à Justiça do Trabalho, uma corrente e um cadeado, fechou e disse, só saio daqui com o alvará assinado. Bom, eu fui para lá, conversei com ele, a Sueli, minha mulher advogada estava junto, foi também, conversei, disse, olha, veja bem, vamos resolver isso aqui, tenha calma aí, pode sair, vamos lá conversar com o juiz e tal. Eles, não, primeiro o senhor tem que conversar com o juiz, depois, né? Eu estou aqui, quero resolver o problema. E com muito jeito, eu conversei com o magistrado que fizesse, não é nenhum favor, tivesse a sensibilidade de realmente assinar um alvará de liberação do valor que já estava há algum tempo ali parado. Era um valor mais elevado, então havia um certo temor que eu não consigo entender qual a razão que o levou a... E ele estava constrangido porque teria que assinar mediante uma situação tão difícil como essa, mas no fim acabou dizendo, não, se o cliente sai, nós vamos assinar e tal. Eu vou lá, conversei com muito jeito, com o cliente, nessa altura começava a ter uma aglomeração, já haviam vários solidários ali a ele na situação, mas com jeito conseguimos. Assim, eu sempre tive
procurei resolver as situações através de uma maneira conciliatória e que pudesse resolver sem criar problemas para ninguém. De fato, resolvemos. Ele saiu, né, e 2 dias depois saiu o alvará, que poderia ter sido emitido antes. Fica uma grande lição dessa situação. E ficou naquela época, porque todos viram. Se há alguma coisa que possa ser liberada, alguma parte que às vezes espera meses, anos na justiça, que se faça rapidamente. Isso é algo que é fundamental para quem procura a justiça. Essa foi uma grande lição. O senhor acompanhou o desenvolvimento da justiça trabalhista no Paraná, no sentido de que, ao iniciar a sua atividade como advogado, o tribunal também estava iniciando suas atividades dentro do estado do Paraná, no primeiro momento até abrangendo Santa Catarina. Como é que o senhor viu vamos dizer, a primeira composição do tribunal, que é hoje uma composição lendária, né? Pela seriedade, pelo conhecimento jurídico dos juízes que o compuseram? Veja só, eu era estagiário naquela época. O tribunal foi instalado em setembro de 1976. Mas eu recordo perfeitamente dessa ocasião. Foi instalado ali em frente ao Colégio Bom Jesus, na rua 24 de Maio. Tinha aquela aglomeração, era um dia de sol até. Me recordo muito bem. Eu já vinha atuando porque permitia-se na Justiça do Trabalho que o estagiário inscrito na Ordem dos Advogados pudesse fazer audiência. Eu vinha fazendo audiências. E também, nessa ocasião, claro, aquele escritório, um escritório proeminente aqui de Curitiba e da região sul do país, ele estava em peso naquela inauguração da sede do tribunal e da instalação do Tribunal Regional do Trabalho, Paraná e Santa Catarina. Santa Catarina, antes vinculada ao Rio Grande, passou a vir aqui ao Paraná, e o Paraná, que era vinculado ao Tribunal de São Paulo, segunda região, passou a ter o seu próprio tribunal com sede aqui. A composição do tribunal, então, ela atendeu juízes que atuavam no Paraná, em Santa Catarina e até no Rio Grande do Sul. Com o doutor Wagner Gílio, que era de São Paulo também. E também de São Paulo, é verdade, muito bem lembrado. O presidente primeiro foi o doutor Alcides Nunes Guimarães, do Rio Grande do Sul. Também o Luiz José Guimarães Falcão, também gaúcho, veio para cá. O doutor Pedro Tavares, né, que era o nosso primeiro juiz aqui também no Paraná. Nós tínhamos aqui a doutora Carmen Minganei, que veio de Santa Catarina, o doutor Tobias de Macedo Filho, que era da vaga do 5º Constitucional. O presidente também era da vaga do 5º, era membro originalmente do Ministério Público do Trabalho. Tínhamos também os juízes classistas, que era o Alberto Manente, representando os empregados, que veio lá de Criciúma, e um de Curitiba, que era o doutor Lacerda Filho. José Lacerda Filho, exatamente. Então, essa era a composição, é um tribunal muito interessante, com pessoas de grande conhecimento, de grande categoria, e que foi marcante para mim. Que tive também a oportunidade de fazer a minha primeira sustentação oral nesse tribunal, ainda como estagiário. E a fiz, e me recordo perfeitamente, o tratamento com fidalguia de todos os juízes de então. Eram juízes do tribunal, volto a dizer, não, desembargadores. Até eu gostaria muito mais que fossem chamados de juízes. Os juízes da Suprema Corte, os juízes do Superior Tribunal, são juízes. Né? Eu sempre defendi essa A Constituição, inclusive, coloca o nome de juiz do tribunal. Claro. Depois foi estabelecido que seriam desembargadores federais. Pois é. Essa composição depois foi avançando, tivemos grandes nomes no nosso tribunal, um tribunal de vanguarda no nosso país, até hoje é um tribunal reconhecido, claro, hoje vem uma nova geração, novos pensamentos, novas tendências, tivemos a reforma trabalhista, que nos preocupa muito, né? Eu defendo muitos interesses de empregados, mas também defendo o interesse do empregador, acho que tem que ter um equilíbrio, e há um excesso de trabalho muito grande, que na época não existia esse excesso tão grande de trabalho, os juízes poderiam
realmente analisar com muito mais apuro e cuidado todos os processos. Hoje há realmente um auxílio de assessores e membros que ajudam os juízes e desembargadores a decidir diante da avalanche de processos existente. Então isso exige realmente uma percepção muito grande do juiz sobre o que está acontecendo, uma capacidade de discutir, de tomar, muitas vezes voltar atrás diante de fatos que são colocados na tribuna pelos advogados. É o que nós esperamos, né? E isso sempre foi uma marca, até no tribunal lá atrás. Ouvia-se o advogado quando levantava uma questão relevante e muitas vezes se voltava atrás e vamos voltar, vamos reexaminar a situação. É o que a gente sempre espera, né? Quando alguém julga. O julgamento é importante. As pessoas têm que ter esse equilíbrio, têm que de estar desprovidas de qualquer sentimento prévio, de preconcepção de alguma coisa, quando há fatos notórios, provas claras em sentido contrário. Dr. Lúcio, o senhor também foi testemunha e ativo participante da mudança do processo em papel para o processo eletrônico. E foi uma caminhada que o tribunal levou aí alguns anos para conseguir chegar a um bom termo. E por uma coincidência, no meio desse processo, o senhor assumiu a presidência da ordem e lhe coube todas as negociações com o tribunal. Foi um processo, não digo doloroso, mas foi algo que mudou muito a cabeça dos advogados, principalmente os advogados com mais experiência e habituados ao processo em papel. O senhor lembra bem desses episódios? Claro, perfeitamente. Primeiramente, eu nunca ambicionei ser presidente da Ordem dos Advogados, mas os meus colegas me procuraram em determinado momento e me lançaram candidato à presidência. E ali, é claro, eu me sentia no dever de defender todos os interesses de todos os advogados. Foi uma gestão muito importante e rica, eu diria, em todos os sentidos, para mim, inclusive para a Ordem dos Advogados, para a sociedade paranaense naquele momento. Com relação ao processo eletrônico, o processo já estava realmente em gestação aqui no nosso tribunal, e o nosso escritório também participava de bases de dados, de pesquisas, para poder colaborar para que nós pudéssemos ter o desenvolvimento do processo eletrônico. O tribunal aqui criou um sistema que funcionava muito bem, né? A minha preocupação apenas era com o tempo, não ser imposto isso de uma vez por outra, assim, de cima para baixo, e que desse oportunidade para que os colegas advogados se adaptassem, principalmente aqueles mais veteranos, né, que tinham uma dificuldade natural para lidar com esses novos mecanismos. Foi o que aconteceu. Nós sempre procuramos, e aqui o tribunal atendeu muito, no sentido de levar de uma forma mais calma a implantação do processo eletrônico, que acabou sendo hoje dominante. Não existe mais processo de papel nos tribunais do Brasil. E foi uma questão paulatina. Isso levou a muitos a desistirem da advocacia, efetivamente. Os que já estavam cansados também da advocacia já vão aproveitar, né? Outros não, outros se adaptaram perfeitamente a isso. Hoje nós temos o processo bastante amadurecido. Claro, ele exige contínuo aperfeiçoamento. Contínuo aperfeiçoamento, os mecanismos do processo também têm que ser assim, de uma maneira que não falhem, né? O processo às vezes causa um estresse ao advogado com a questão dos prazos. Nós temos obtido a compreensão dos presidentes dos tribunais, sempre no sentido de que esse processo eletrônico, quando tiver algum risco de perda de prazo, por alguma falha do sistema, de publicação, de acesso, que seja concedido novos prazos. Isso ameniza a situação, embora o estresse de cada um já tenha passado. O advogado está no seu escritório nervoso, o advogado realmente passa um estresse tremendo quando acontece alguma falha no sistema. Mas, de qualquer maneira, naquela época,
o escritório digital, que era o sistema da Justiça do Trabalho, ele já era mais consistente do que o Projude, né? Eu me lembro que o senhor, na ordem, teve inúmeros problemas com a inconsistência do Projude, porque os advogados ficavam completamente sem ação, né, em virtude daquelas quedas. O problema todo é que não havia um processo único, né? Um processo único aqui na área civil, um processo... Cada tribunal criou o seu próprio sistema. Justiça Federal tinha um sistema aqui, em outro lugar era outro sistema, Justiça mais de 40. Eu diria que era uma verdadeira Babel, né? Depois criaram o PJE, que também não era, e não é uma Brastemp, não é a melhor solução para todos os problemas, mas pelo menos é um sistema unificado. Eu acho problemático. Nós tínhamos aqui o melhor sistema, aqui no Paraná, mas em função de política administrativa do Tribunal Superior do Trabalho, foi adotado o PJE, o modo de ver de uma maneira equivocada. De qualquer maneira, o estresse, a dificuldade, sempre procuramos superar, os advogados procuram atuando junto às administrações dos tribunais. E realmente o nosso processo digital aqui no nosso tribunal era superior aos demais. Doutor Lúcio, no seu período como presidente da Ordem, houve a campanha O Paraná que Queremos. O senhor abraçou essa campanha e ficou hoje como um marco da sua administração. Nos fale um pouco sobre esse processo. Pois é, eu sempre entendi a nossa instituição como aquela instituição do Raimundo Faoro, brigando, lutando pelo bem-estar dos colegas, né? Principalmente numa defesa da sociedade brasileira, do Estado Democrático de Direito, uma luta contra a corrupção. Aqui surgiu um problema que as pessoas descobriram, a RPC, o Jornal Gazeta do Povo, descobriu que havia um diário secreto, imagine, diário secreto onde ocorriam nomeações de pessoas para um cargo, não eram poucas, eram mais de 2.000 pessoas para cargos. Essas pessoas, muitas delas sequer sabiam que haviam sido nomeadas, esse valor ia para uma determinada conta bancária e alguém tirava vantagem disso aí. E claro que isso aí era de conhecimento, assim, não era de conhecimento claro de todos, mas todo mundo tinha essa percepção que havia irregularidades, até que isso ficou claramente demonstrado. A Ordem abraçou essa causa também, no sentido de que nós deveríamos ter aqui no Paraná, um Paraná de gente que trabalha, que acorda cedo, de gente que luta por um Paraná honesto. E o que nós defendemos lá na Ordem foi isso, ao longo dessa batalha, dessa campanha, que hoje já mudou o cenário. Nós temos aí a restituição de bilhões de reais já aos cofres do Estado que não foram usados nesse sentido. E a lei da transparência, né? Claro, nós apresentamos uma lei da transparência junto com a APAJUF, o doutor Anderson Furlan, que era então o presidente da Associação dos Magistrados Federais, grande parceiro, uma personalidade de primeira linha nessa luta, e a OAB e a APAJUF, e depois dezenas, centenas de entidades de classe que apoiaram publicamente isso, assinando seus nomes num grande manifesto a favor de rejeitar a situação que existia. O que mais lhe marcou, além da campanha Paraná que Queremos, na sua administração na Ordem? Nós tivemos aí na Ordem essa questão do processo eletrônico, uma luta que nós fizemos, a melhoria das instalações. E aqui no Justiça do Trabalho também tivemos aí as instalações mais consistentes com a dignidade do advogado. Foram cedidos espaços aí para o advogado trabalhar. Precisávamos, inclusive apoiamos aí a atuação dos advogados no processo eletrônico, promovendo cursos e equipando as salas dos advogados do Paraná inteiro. Então nós tivemos esse trabalho, realizamos aqui a Conferência Nacional dos Advogados, foi a maior da história. Não deu prejuízo para a Ordem dos Advogados, o que anterior havia dado um grande prejuízo para a OAB Nacional, aqui não.
fizemos então as coisas de uma maneira muito clara, transparente e útil para todos os colegas. Conseguimos que os colegas não pagassem sequer a anuidade em determinado momento por alguns mecanismos que eles poderiam utilizar na Ordem dos Advogados. Implementamos os cursos de atualização na Ordem, na parte da ESA, que já vinha da parte do Luiz Alberto, do Alberto de Paulo Machado, já tínhamos uma ESA lá de trás, até começou com o Manuel de Oliveira Franco. Nós tínhamos aí uma série de cursos que foram claramente incentivados e continuam até hoje na Ordem como um importante meio de atualização dos advogados. São muitas coisas, né? Doutor Lúcio, é importante para os nossos espectadores que saibam da sua atuação como presidente da Ordem também. Isso está vinculado de uma maneira muito forte com a Justiça Trabalhista. Eu poderia dizer também que eu realmente tive aqui essa participação de classe, então, dos institutos dos advogados, depois a Ordem, mas primeiramente como um dos fundadores da Associação dos Advogados Trabalhistas aqui. Uma tarde chuvosa, lá atrás, logo criar o tribunal, logo depois criar o tribunal, lá na sede do Sindicato dos Metalúrgicos, na Rua Nunes Machado, reunimos um grupo de advogados e criamos a associação, da qual fui conselheiro da primeira gestão. Então, minha vinculação aí de trabalho é antiga. O senhor viu a advocacia trabalhista praticamente nascer no Paraná, embora já tivesse aí há muitos anos as juntas de conciliação e julgamento em atuação em Curitiba, mas com o tribunal isso se adensou. E nesses seus 47 anos de atividade profissional, mudou muito, sem falarmos do processo eletrônico, o que mudou mais na advocacia trabalhista? Eu diria que o nosso tribunal, fala do nosso tribunal era pequeno. Nós tínhamos poucas juntas de conciliação de julgamento. Quando comecei a advogar, existiam 4 juntas aqui em Curitiba, que eram ali sobre a Camisaria Pinheiro, na Rua Marechal Deodoro, ao lado da Galeria Lustosa ali. Hoje nós temos um número muito grande, abrangendo todo o estado do Paraná, né? O tribunal hoje tem 30 desembargadores, né? Nós temos um número expressivo de juízes do trabalho. A justiça cresceu nas suas instalações também, que eram extremamente precárias. Eu assisti a Justiça do Trabalho começar, como eu disse, na Marechal, depois mudou para a Rua Ébano Pereira, da Rua Ébano Pereira foi para a Rua Dr. Febre, da Dr. Febre veio para Vicente Machado, um prédio, depois veio para outro prédio da Vicente Machado. Então, o Tribunal do Trabalho começou daqui, lá na Dr. Febre, veio para cá, na Vicente Machado, e hoje está ali nessa sede, que é na esquina da Casa de Carvalho com a Visconde do Rio Branco, uma bela sede. E, por sinal, eu disse na época que estava sendo construído aquele prédio para a doutora Rosali, que era Micaela Batista, que minha colega de turma de faculdade, eu sou a doutora Rosali, esse prédio que está sendo construído seria uma boa sede para o tribunal. A Rosali, ela olhou bem, ela não provavelmente por minha informação, mas ela já devia estar de olho nisso, ela já devia estar atenta a esse fato, e ela teve realmente a ousadia de conseguir levar o nosso tribunal para lá. Uma grande juíza, por sinal, uma grande colega, como outros colegas que eu tenho aqui, o prazer de ter aí na magistratura, colegas de turma, e outros na advocacia também, daquela minha turma, que foi uma turma da qual muitos se voltaram ao direito do trabalho. É verdade, é uma turma diferenciada, ela em relação ao direito do trabalho. Né? A sua turma, o doutor Hélio Coelho, sim, 2 ex-presidentes do Tribunal Regional do Trabalho. Sim, um vice-presidente, o doutor Gunter também. Doutor Gunter também. Um poeta, sempre foi. Desde o tempo de faculdade, uma pessoa diferenciada também. Poeta paranista. Ele é de Concórdia, mas ele é de Paraná. Vamos lá. Doutor Glombi, o senhor é natural de Porto União da Vitória, como o senhor já nos esclareceu. E qual o tipo de água que se toma em União da Vitória e que gera
esse volume tão grande de pessoas no meio jurídico de destaque no judiciário paranaense e nacional? Bom, União da Vitória nós sempre tomamos muito a água do Rio Iguaçu. Dizem que quem toma água do Rio Iguaçu sempre volta um dia lá para a União da Vitória. Mas também é uma forma de a gente valorizar, dizer que as pessoas que saem de lá têm normalmente uma carreira boa, de sucesso, não apenas no direito, como em todas as áreas, né? A capital de Porto União, Santa Catarina, é Curitiba, porque é mais próxima do que de Florianópolis. Então todos acabam vindo estudar em Curitiba e aqui acabam se entrosando normalmente, trabalhando de uma maneira que possam se qualificar, estudando bastante. É por essa e outras razões, né? E dependendo evidentemente do esforço de cada um, é lógico que isso contribui decisivamente também para o sucesso, que nós temos lá grandes nomes. Além do senhor, quais são os outros nomes, doutor Lúcio? Bom, a própria presidente atual da Ordem dos Advogados do Brasil, Marilena Winter, é de lá, da nossa terra. Seção do Paraná. É presidente da seccional do Paraná. Recentemente foi eleito presidente do Tribunal Regional da 4ª Região e tomará posse agora, nesse mês de maio, Fernando Quadros. É um desembargador que está naquele tribunal e que é lá da nossa terra. Não faz muito tempo nós tivemos aqui como presidente do Instituto dos Advogados do Paraná o Tarcísio Kretz. Tio dele, professor Verno Kretz, foi meu professor de português até. E o Tarcísio foi presidente aqui do nosso instituto, é professor da Universidade Federal do Paraná. Vamos lembrar aqui do nosso presidente, do recém também ingressou agora na presidência do Tribunal de Justiça do Paraná, Luiz Fernando Kepp. O Luiz Fernando Kepp, por sinal, era vizinho de prédio lá em União da Vitória. O pai dele, eles moravam no primeiro andar, nós morávamos no terceiro andar no edifício Tomás. Ele é Tomás e Kepp, então, por sinal. Também uma pessoa de alta qualificação, capacidade. Então são esses nomes todos aí. Vamos lembrar aqui também, eu acho que eu lembraria também aqui o Célio Valdrafe. O Célio Valdrafe é qualificadíssimo e que eu tive também a satisfação, a honra de que ele estivesse compartilhado lá no meu escritório como acadêmico ainda. O Célio que foi vice-presidente até há pouco tempo do nosso Tribunal Regional do Trabalho. Professor da Universidade Federal, homem com doutorado, pós-doutorado, extremamente qualificado na área do direito do trabalho. Uma grande pessoa. Essa é a nossa terra, União da Vitória, Porto União, para nós uma cidade só. Muito bem. Com relação à sua turma da faculdade, o senhor fez parte de uma turma privilegiada e com muitos integrantes que depois exerceram advocacia ou se transformaram em juiz do trabalho. Por que isso? Bom, a nossa turma foi uma turma, digamos assim, que nós fomos uma turma experimental. Era a primeira turma da reforma universitária que foi implantada em 1972. Ingressamos na faculdade, não avisaram sequer aos professores, provavelmente, como que funcionaria essa questão dos pré-requisitos e tal. O professor, eu me lembro bem que o professor Rui Correia Lopes, um professor rigoroso, um português, né, dava aula de introdução ao estudo do direito. O professor reprovou 60% da turma no primeiro semestre. E essas pessoas não puderam completar nenhuma outra matéria quando não completassem introdução ao estudo do direito. Já ficaram 6 meses atrás. No final das contas, acabamos nos formando daquela turma original em 23 apenas. E mais alguns que depois ficaram agregados, que vinham de outras turmas passadas, aí que ficaram agregados na nossa turma. Um deles, inclusive, um grande artista, o Tramujas, cantava, depois foi promotor, nos deixou precocemente, mas de saudosa memória, mas um grande nome também, não só do direito, como da música. Eu costumo até, me permita dizer assim, ilustrativamente, o Tramujas, ele cantava assim, aquela música Summertime de uma maneira espetacular.
fez uma vez uma viagem ao México, onde havia em Guadalajara um grande evento de música, e ele pediu para dar uma palhinha lá, cantar, e num ensaio viram que ele era super talentoso e ele encantou a todos. Esse era o Tramujas, um dos nomes da nossa turma. Também tivemos ali a Rosali Micaele Bacila Batista, que veio a ser a nossa presidente do tribunal, inclusive através dela que houve todo esse trabalho para que o nosso tribunal hoje esteja situado nessa grandiosa sede que é ali, onde antigamente era a Sociedade de Rio Branco. Essa é a Rosali, sempre uma das primeiras alunas da turma, junto com o Bittencourt, que era uma pessoa, Luiz Carlos Bittencourt, foi o primeiro aluno da nossa turma, um advogado brilhante, de grandes empresas, e morou sempre em Ponta Grossa. Nós tivemos aqui o Luiz Eduardo Gunter. Luiz Eduardo Gunter também é outro nome fabuloso, não apenas do direito, como da cultura, de uma maneira geral, e como ser humano também, uma pessoa de altíssima qualificação, um homem sensível. Temos lá o Rogério Canayama. Rogério Canayama foi presidente do Tribunal Regional Eleitoral aqui no Paraná, também da nossa turma, é originário. Como também outros advogados, o Hélio Gomes Coelho Júnior, um dos grandes advogados trabalhistas aqui no nosso estado, do Brasil, evidentemente. O Hélio, com toda a sua capacidade, era aquele ali firme, ali, sempre estudioso, uma pessoa dedicada. E nós tivemos ainda, podíamos lembrar aqui do Saulo Ramon Ferreira, o Luiz do Amaral, os dois procuradores de justiça, ótimos colegas, e tantos outros que deixaram uma marca super importante aqui no judiciário e também no ensino, como o Jorge Luiz Fontoura Nogueira, que hoje é professor no Instituto Rio Branco. Entre outros tantos colegas meus de grande valor e de grande admiração. Os 23 originários daquela turma, então, foram advogados que se deram muito bem na profissão ou em outras profissões de natureza jurídica. Ao longo da sua carreira, o senhor viu passar pelo seu escritório centenas de pessoas, né? E entre essas, diversas que terminaram por prestar concurso para a magistratura do trabalho. Também é algo muito interessante que o senhor poderia nos contar como se deu isso. É verdade, o nosso escritório sempre foi um escritório pelo qual muitas pessoas passaram. Advogados que hoje estão estabelecidos com escritório próprio, muitos advogados, e vários resolveram realmente seguir a carreira da magistratura. A começar por um sócio que eu tive, que era um colega que trabalhou comigo no escritório do professor João Regis Fassbender Teixeira, e que também prestou concurso à magistratura de Santa Catarina. O Edson Mendes de Oliveira foi presidente do Tribunal Regional da 12ª Região, um juiz extremamente capacitado, né, e que muito nos orgulha que tenha saído do nosso escritório, como também outros tantos, o Célio Valdrafe, que eu me referi há pouco, Fabrício Nicolau dos Santos Nogueira, a Hilda Brzezinski Nogueira, o James Spatowski, o Cláudio Camargo, que é juiz até hoje lá na área criminal, lá em Maringá, super reconhecido por tantos que atuam lá naquela região, como um dos grandes juízes aí do nosso estado. E tantos outros que passaram por lá, que sempre orgulharam todos nós que fizemos esse escritório, vivendo sempre na advocacia trabalhista. Doutor Lúcio, o senhor também é conhecido pela sua paixão pelo Atlético Paranaense. E o senhor é advogado do Atlético, continua sendo advogado do Atlético Paranaense. É verdade. Mas há uma história muito interessante. Um dia que o senhor aguardava uma procuração vinda da Baixada e a vara estava fechando, eram quase 5 horas da tarde, e nada do emissário chegar ao seu escritório. Como é que se deu esse episódio? Bom, essa fica por conta do pitoresco da advocacia, como tantas outras. Posso escrever um livro ali. Aliás, quando estive na Ordem, sobre essa inspiração e também com a sua participação, para mim
Para meu orgulho e minha satisfação, nós fizemos lá uma coluna no nosso jornal sobre o pitoresco da advocacia, com grandes contribuições, né, por sinal. Mas esse caso foi o seguinte: nós estávamos com recurso já, o último dia do prazo para ingressar, estavam faltando as guias de recolhimento do depósito judicial e o recolhimento das custas, que tínhamos que anexar o recurso para ele preencher as formalidades de cabimento, né? De admissibilidade. Então não era a procuração, eram as guias. Não, era uma guia. E aí, mas então, aconteceu o seguinte: e a minha irmã Cleide, né, trabalhava comigo, trabalha até hoje comigo, e ela ficava no corredor, né, no edifício Bantiba, onde tínhamos o escritório, aguardando. Nós ocupávamos quase todo o andar, exceto uma sala no fundo, que era da madeireira Andreasa, que ele não queria mudar, nós ocupávamos o resto do andar. Então, uma parte lá, perto do elevador, era uma sala. E a Cleide ficou ali na sala. E ligava lá para o Atlético: cadê a guia? Onde é que está a guia? Não, já foi, o office boy já foi. E passou 1h da tarde, 2, 3, 4 horas da tarde, e ela, exasperada, quando aparece, de fato, um rapazinho assim, com chapéu boné do Atlético, né? Uma pastinha embaixo do braço. Ela disse: você é do Atlético? Eu disse: ele só. Então entre aqui. O menino não entendeu nada, sentou lá no sofá, do lado ali da porta de entrada. Pô, estou esperando você desde a 1h da tarde, que saiu de lá, só agora você chega aqui. Como é que você faz uma coisa dessa? Que falta de responsabilidade. E o menino foi se abaixando no sofá: não estou entendendo nada, dona, o que a senhora está falando, qual é o problema? Eu disse: não, você não é do Atlético? Não trouxe a guia aí? Não, eu só vim trazer eu sou atleticano, estou com o boné do Atlético, vim trazer uma carta aqui para a madeireira Andreasa. Não tinha nada a ver com a história. E aí, mas logo em seguida chegou, já sob riso nessa altura, né, de todo mundo, logo chegou o emissário do Atlético e encaminhamos a situação sem maior problema. Como essa, tem tantas outras, dava para escrever um livro. Escrever muitos, né, doutor Lúcio? Qual é a sua mensagem para os jovens advogados que estão iniciando a profissão? Olha, eu diria que todos têm que estudar muito e trabalhar muito. E pensar bem antes de fazer direito, porque a concorrência é imensa. O direito hoje, a pessoa tem que ser vocacionado, trabalhar, estar disposto a atravessar fases assim bastante difíceis, que vão exigir muito de cada um para poder vencer na nossa profissão. Essa é a realidade daquele número extraordinário de faculdades de direito que existe hoje no nosso país, que levaram um número assombroso de advogados para um mercado de trabalho que não comporta isso. Isso provoca problemas de natureza ética, e todos, então, se eu tiver que dar um recado, nunca percam a ética na sua conduta, que isso é fundamental para você vencer na advocacia. E sempre tenho a esperança que com isso vocês possam realmente conseguir um lugar ao sol. Não está fácil para a nossa profissão, é muito difícil. Nós vemos hoje advogados trabalhando como motorista de Uber, sem desrespeitar a profissão de motorista de Uber, mas não precisaria ter sido. É feito todo um estudo como um bacharel em direito para fazer isso. E tantas outras profissões que hoje comportam advogados que não conseguem ter o rendimento adequado na nossa profissão. Essa é a realidade da nossa profissão hoje em dia. Lamento profundamente isso, ter que falar e reconhecer isto. Muito diferente de quando eu comecei a advogar, minha inscrição é 6838. Hoje estamos 100 e tantos mil aqui no Paraná. Né? Então, eu diria, se você faz direito, você é vocacionado, abrace os livros, estude profundamente, tenha amplo conhecimento, se dedique com honestidade e paixão à profissão. Se você não tiver essa paixão e se dedicar amplamente, possivelmente você terá dificuldades para prosseguir exercendo a advocacia. O senhor, nas suas orações aos jovens advogados, o senhor citava muito um poema do Paulo Leminski e ficou marcado isso com uma dos seus símbolos
de cada um daqueles discursos. O senhor lembra uma parte do poema? Poxa vida, tantas coisas que eu falei para os meus queridos colegas aí de incentivo, mas algumas eu falava até para os pais, né? E eu me recordo que havia algumas palavras aí do Paulo Leminski, eu dizia que nunca as pessoas deveriam desistir dos seus sonhos, né? Mas que o Paulo Leminski, muitas vezes as pessoas faziam coisas por influência do pai, da mãe. Então, esse não era uma pessoa aprondada, mas talvez um dia quisesse completar o curso apenas para agradar os pais. Então ele falava assim, o Paulo Leminski, né? Quando eu completar 70 anos, então acabará essa adolescência. Vou deixar da vida louca. Deixa eu me lembrar bem, né, como é que é isso aqui. Quando eu completar 70 anos, então acabará essa adolescência. Vou deixar essa vida louca, vou terminar a minha livre docência. Vou fazer o que o meu pai quer. Começar a vida com o pai a passo perfeito. Vou fazer o que minha mãe deseja. Terminar a faculdade, concluir o meu curso de Direito. Farei tudo isso de sã consciência, mas só quando acabar a minha adolescência. Eu disse, olha, vejam só, Paulo Leminski estudou aqui Direito na nossa universidade, não terminou a sua faculdade. E nem terminou a adolescência. Mas deixou uma grande herança cultural.